Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês como que o Power Automate pode fazer uma chamada de API. Eu quero mostrar aqui para vocês como que isso é simples, utilizando aqui uma API pública que a gente tem hoje no Brasil e explicar alguns conceitos aqui para vocês. Talvez vá ajudar muito aí no dia a dia de vocês nas automações que vocês estão desenvolvendo. Mas antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixe aqui a sua inscrição, deixe aqui também o seu like e se você puder compartilhe esse vídeo aí com quem tem interesse nesse tipo de assunto. Então depois de tudo isso, pessoal, bora pro vídeo. Pessoal, vamos iniciar aqui e, bom, antes da gente efetivamente iniciar os cliques aqui, né, criar os nossos fluxos, eu quero mostrar para vocês qual é a API que a gente vai utilizar aqui. Então, a API aqui que eu estou trazendo para esse exemplo, pessoal, é uma bem conhecida aí, principalmente para o pessoal aí que cria vídeos, né, de APIs, né, Power Automate também utiliza bastante essa API aqui para fazer testes, né, e essa API, pessoal, é uma API simples, bem tranquila aqui de trabalhar com ela. Ela é uma API pública e ela também não tem autenticação, né? Você simplesmente pode fazer uma requisição. Por exemplo, se eu clicar nesse link aqui, ó, é como se eu fizesse uma requisição HTTP, né, para esse serviço aqui e ele me retornasse uma estrutura JSON, né, com o campo CEP, por exemplo, né, trazendo o CEP aqui, o logradouro, o complemento, a unidade, bairro, localidade. Então tem vários dados aqui, né, que a gente poderia trabalhar. E bom, como que eu faço isso para funcionar dentro do Power Automate? E nesse caso aqui, pessoal, eu quero mostrar algo meio que conceitual para vocês. Seria como que esses dados podem entrar dentro de um fluxo do Power Automate, como que ele vai ser processado aqui dentro de um fluxo, né? Como que o fluxo vai fazer uma requisição para um serviço aqui, para uma API e como, né, que a gente trata as respostas dessa API dentro do fluxo e, bom, dando a nós, né, a oportunidade, né, a possibilidade de tratar esses dados de forma organizada, né, para o fluxo seguir para o caminho que a gente determine que ele vá. Então, vamos fazer isso aqui. E bom, o que eu vejo aqui, né, bem simples, é que para a gente fazer essa requisição, a gente simplesmente tem que usar essa URL aqui, né? Então ele passa essa URL, eu já copiei essa URL e joguei aqui no bloco de notas. A URL é essa aqui, ó, viaseg.com.br/ws. Aqui seria o CEP que a gente colocaria para que essa API buscasse os dados referente a esse CEP. E aqui a gente tem um formato que a gente está entregando, né, para a API, falando para ela o seguinte: olha, eu quero que você me retorne isso num formato JSON, que é o mais conhecido aí, o mais comum aí quando a gente vai trabalhar com API. Eu deixei aqui dois CEPs para a gente fazer o teste dentro do fluxo. Então vamos ver como que a gente iria construir, né, esse fluxo aqui. Como eu disse para vocês, pessoal, vai ser algo conceitual aqui, tá? Eu não estou colocando essa chamada de API em nenhum caso de uso específico de áreas, né, de negócios. Por exemplo, o que poderia ser utilizado com isso aqui? Vamos supor que você trabalha com Power Apps, por exemplo. Em algum momento você precisa fazer uma chamada de API. Você poderia utilizar um fluxo de Power Automate em que você coleta ali no aplicativo, né, lá no Power Apps, algum parâmetro. Por exemplo, poderia ser o CEP, que você faz o input desse CEP. Esse CEP viria para um fluxo no Power Automate e o próprio Automate faria, né, essa consulta na API. Outro exemplo, vamos supor que você está trabalhando com um chatbot lá do Copilot Studio e em algum momento ele dispara uma ação que precisa fazer essa consulta. Então você pode pegar o parâmetro de lá, joga ele aqui no fluxo para que o fluxo faça a consulta, utilizando aqui a ação correta que eu já vou mostrar para vocês e depois, né, utilizar essas respostas aí para apresentar para o usuário, por exemplo. Então, como é algo conceitual aqui, eu vou iniciar com aquela ação simples aqui, né, que é uma ação manual para a gente disparar o fluxo. E aqui, como parâmetro, simulando o parâmetro que a gente vai inserir aqui no fluxo, eu vou colocar um campo de texto e o nome desse parâmetro vai ser CEP. Depois, pessoal, nós precisamos adicionar uma ação que se chama HTTP, que é a ação que faz a requisição para nossa API. Então eu vou escolher aqui, ó, e pessoal, um detalhe aqui sobre esse conector HTTP aqui que é interno, tá, do próprio Power Automate mesmo. Isso aqui, pessoal, é um conjunto de ações que é mais utilizado nas licenças premium do Power Automate. Então assim, inicialmente você vai conseguir adicionar aqui, se você não tiver uma conta premium do Power Automate, você vai conseguir fazer aqui a adição dessa ação. Ela vai funcionar aqui nos seus testes
testes. Só que o que eu recomendo, se isso aqui estiver funcionando em uma solução que você construiu aí em ambiente de produção, vamos dizer assim, eu recomendo muito que o usuário que está construindo esse fluxo, que vai ser dono desse fluxo, tenha uma licença premium do Power Automate para que essa ação aqui do HTTP funcione sem nenhum problema. Aviso dado aí para vocês. Ok, agora pessoal, nós vamos preencher aqui os parâmetros, né? O primeiro parâmetro que eu tenho aqui é a URL. Então eu vou puxar aqui a URL. E aqui, pessoal, seria o CEP que eu passaria para a nossa API fazer a busca, né, nos outros dados adicionais ali. Eu vou excluir isso aqui e vou colocar uma expressão não, vou colocar aqui um conteúdo dinâmico. De onde que eu vou puxar o meu conteúdo dinâmico? Dessa primeira etapa aqui de disparar um fluxo manualmente, aonde a gente colocou aqui, né, o nosso parâmetro CEP, ok? O método que eu vou utilizar aqui nessa ação é o método get, aonde eu preciso realmente apenas obter informações do que eu preciso aqui, né? Do CEP no caso. Pessoal, os outros parâmetros aqui, cabeçalhos, como a gente não precisa fazer autenticação nessa API para buscar os dados, não precisamos enviar nenhum cabeçalho aqui ou qualquer outra coisa adicional. Em termos de consultas, né? As queries aqui, a própria query já está na nossa URL, tá? Então, como é simples aqui, a gente não precisa se preocupar com isso. Faltou uma barra aqui, vou colocar, ok? O corpo aqui também a gente não está mandando nenhuma informação específica, né, para fazer consultas e tudo mais, então não precisa colocar isso. E a parte de cookies aqui também não vejo necessidade, tá? Tudo o que a gente precisava era simplesmente esse CEP aqui para fazer a busca das informações adicionais. Perfeito? Então a gente fecha aqui a segunda parte, que é a do HTTP. Agora, pessoal, algo que acontece aqui é o seguinte: quando a gente envia uma requisição lá para a API e essa API nos retorna uma resposta, aqui, né, vocês notaram que vai vir no formato JSON. Se eu olhar aqui na documentação da API do ViaCEP, ele diz para nós que se eu solicitar, né, uma requisição ali de JSON, ele vai me retornar uma resposta que nem isso aqui, ó, que é uma estrutura de dados JSON. Então ele vai me mandar aqui o CEP, logradouro, complemento, unidade. Só que aqui no Power Automate, após eu fazer essa requisição, ele naturalmente não vai entender o que vai ser CEP de forma separada, o que vai ser logradouro de forma separada. Vocês vão notar aqui, ó, se eu adicionar um campo aqui de compor, por exemplo, tá? Que é só para a gente colocar textos aqui para a gente apresentar. Se eu der uma olhada aqui, ó, olha só, eu não tenho os campos separados, tá? Para eu tratar eles. Então o que eu posso fazer aqui para que o Power Automate comece a ver aqueles campos de forma separada? Eu posso utilizar uma ação que se chama analisar JSON. Para quem acompanha aqui o canal, já conhece bem aí, né, essa ação de analisar JSON. Então eu vou aqui buscar essa ação, ela está aqui, ó, analisar JSON. Ela pertence aqui ao combo de ações, né, de operação de dados. Então eu vou colocar aqui. E aqui no conteúdo, pessoal, o que eu vou puxar aqui para tratar esses dados, né? Eu vou puxar o body, né, que é o corpo. Então aqui, com isso, eu preciso fornecer para o Power Automate o seguinte: olha, qual que é a estrutura para que o Power Automate entenda, para que ele comece a tratar esses campos de forma separada. Então eu tenho aqui um exemplo, né? Eu tenho uma amostra, né, desses dados aqui. Quando eu tenho uma amostra, fica bem mais fácil, porque o próprio Power Automate ele tem uma opção aqui, ó, que a gente pode gerar um esquema, né, uma estrutura de dados aqui que ele reconheça esses campos de forma separada, e a gente pode fornecer essa amostra para o Power Automate. Então eu vou fazer aqui e olha só, ele conseguiu mapear aqui os campos. Agora, pessoal, depois de fazer esse tratamento, olha só o que acontece. Se eu adicionar agora uma etapa de compor, aonde eu vou utilizar aqui somente para a gente imprimir esses dados, olha só o que acontece. Se eu colocar aqui CEP, e aí eu vou puxar esse conteúdo dinâmico que está vindo dessa etapa aqui. Agora eu consigo, olha só, eu tenho o body e CEP, que é o campo do próprio CEP. Eu também posso puxar logradouro. Tenho aqui também, ó, certo? Eu vou puxar também o bairro. Tenho aqui também o bairro. Vou puxar também a UF. Tenho também a UF? Tenho. Essa API ela me retorna também a UF. Deixa eu só colocar isso aqui no lugar correto. Vou até pesquisar aqui UF. Tá aqui. Beleza, pessoal? Então notem que agora a gente está conseguindo trabalhar de forma separada. Isso aqui é muito importante para nós. Ok? O que eu vou fazer agora? Vou dar um nome aqui para o nosso fluxo. Ele vai se chamar consulta CEP via API. Legal? Vou salvar esse fluxo que a gente acabou de criar e depois disso a gente já vai fazer alguns testes aqui para ver se o que a gente construiu realmente vai funcionar. E o primeiro CEP que eu vou pesquisar aqui, pessoal, é o que já tem aqui no site do ViaCEP, que é esse aqui, ó, esse CEP.
Então eu vou copiar ele aqui. Vamos colocar o nosso fluxo aqui no modo de teste. Vou selecionar aqui manualmente e aí ele vai nos pedir o parâmetro de CEP. Vou colar aqui o nosso CEP e executar o nosso teste. Concluído, ok, foi executado aqui de forma ok. Então se eu vier aqui, pessoal, no nosso teste concluído, né, na ação de HTTP, eu vejo que ele recebeu corretamente o parâmetro, foi lá na API e nos retornou aqui o corpo, né, da resposta. Então ele tem aqui, ó, tudo que a gente pediu para ele. Logradouro, complemento, unidade, enfim. Fizemos o tratamento aqui dessa resposta e aqui no compor, se eu der uma olhada aqui no compor, olha só o que ele retornou para a gente. Tudo aquilo que eu estruturei ali, ó. Então ele retornou aqui o CEP, o logradouro, o bairro e a UF. Só para a gente fazer um outro teste aqui, vamos colocar aqui um outro CEP, que é de um estabelecimento aqui em Goiânia. Então vou colocar aqui editar, vamos clicar novamente aqui em testar, manualmente. Vou colocar um outro CEP aqui. Concluído, vamos aguardar aqui o fluxo rodar e olha só, ele foi lá, buscou, analisou e imprimiu aqui os resultados. Então ele trouxe aqui para mim o CEP, qual é o logradouro, né? Avenida Paranaíba, bairro Setor Central, UF, Goiás. Consegui te ajudar com esse vídeo aqui? Esse conteúdo vai te ajudar no seu crescimento profissional? Se sim, novamente eu peço para você, se você ainda não for inscrito aqui no canal, deixe a sua inscrição, deixe aqui também o seu like. Se você tiver alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, eu vou tentar te responder. E, bom, se você tem interesse em aprender mais sobre Power Automate, eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o meu curso, tá, de Power Automate. Lá tem vários exemplos, desde os fluxos mais simples, passando ali pelos fluxos mais intermediários até chegar nos níveis mais avançados, tá bom? Se você tem interesse, dá uma olhadinha aqui, porque eu acredito que vai fazer muito sentido para você na sua carreira profissional. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pelo seu acesso e até mais.